Não tá fácil ser brasileiro, seus capitalistas. Ontem o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, adeus Hexa, e agora também nós temos esse chute na trave da economia aí. Ontem até tava comentando lá no Instagram, o Fernando Haddad foi oficialmente agora anunciado como ministro da Fazenda, já vi um boato sobre essa questão, e nesse vídeo o meu objetivo é entender a cabeça do Haddad, para que a gente possa entender o que pode acontecer aí com o Brasil nos próximos anos, pessoal. É antecipando os movimentos que a gente consegue encontrar as grandes oportunidades, tanto para multiplicar o capital, tanto também para blindar o capital. E isso eu acredito que vai ser muito importante, você blindar o seu capital, ok? Nós vamos aprofundar tudo nesse vídeo, te convido a assistir até o final, talvez fique um vídeo longo, mas vai ser um vídeo bem completo para a gente entender a cabeça desses caras, ok? Bom, não espero que a máquina pública vá reduzir. Pelo contrário, eu acredito que a máquina pública vai aumentar. O Ministério da Economia, por exemplo, ele deve ser ramificado em 3 e não ser unificado como é hoje para diminuir os carguinhos, sabe? Então a gente pode ter agora a economia, a gente pode ter o planejamento e indústria e comércio. Então vão ser mais carguinhos aí sendo criados, claro, porque provavelmente o Lula tá devendo muitos favores. E essas criações de ministérios são o primeiro sinal, né, de que a gente pode ver aí um Brasil com uma máquina inchada, uma máquina gorda. O Lula já falou que ele quer ver aí o Estado como promotor de crescimento. O Haddad concorda com isso, porque o Haddad tem ideias marxistas. Nós vamos aprofundar sobre essas questões também durante o vídeo, por exemplo, falando do livro do Haddad, né? Então, pessoal, a grande jogada é que nós vamos ver o oposto do que o Paulo Guedes tentava trazer aqui no Brasil, que é um crescimento mais de longo prazo e saudável, né? Infelizmente as pessoas são imediatistas, então elas gostam dessas ideias de crédito e tudo mais que acabam gerando justamente os voos de galinha, os crescimentos de curto prazo que não aumentam o PIB potencial, e você não aumentando o PIB potencial, você acaba não tendo aumento da produtividade e crescimento do Brasil a longo prazo. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre PIB potencial. Se você é novo aqui no canal, recomendo que você maratone os vídeos antigos. Mas o que vai fazer o Brasil crescer, ser rico, é justamente você aumentar a produtividade. E quando você apoia um Estado grande, você está jogando justamente contra o aumento da produtividade. Então é isso que você tem que olhar, tá bom? Bom, aqui olhando nos stories lá do Instagram, dando mais uma passada aqui, pessoal. Opa! Meu Deus do céu. Tira o som, meu amigo. Ó, a gente também vai falar sobre o Tesouro Direto, pessoal. Com esse anúncio da Haddad, até comentei lá no Instagram, as taxas dos pré-fixados, as dívidas longas do Brasil, voltaram aos patamares de 13%. Isso é o mercado precificando justamente o risco o Brasil se levando, o risco de um cenário fiscal se deteriorar. É o medo do mercado sendo expressado aqui. O engraçado é que a esquerda ela sempre critica o rentista, né? Mas eles criam um cenário perfeito para o rentismo aqui no Brasil. E nós, capitalistas malvadões, vamos buscar surfar essas oportunidades também, né? A grande jogada é que não adianta você reclamar do banqueiro se você pega dinheiro emprestado do banqueiro porque você estoura teto de gastos e gasta mais do que deveria. O ideal era você controlar suas finanças para você não depender do banqueiro para pegar dinheiro emprestado, né? Esse que seria o cenário ideal. Então, o rentismo voltou, a esquerda ela cria esses cenários de juro alto. Isso também é ruim para o Brasil, o indivíduo, o nosso país, e deteriora o nosso fiscal. Isso justamente deteriora o nosso tripé macroeconômico. Então fiquem espertos nessas questões. Para o rentista, para quem tem dinheiro é muito bom, né? Para os capitalistas malvadões isso é muito bom. Você surfar juros elevados, travar taxa de juros, etc. Mas para o crescimento do Brasil isso não é muito bom não, tá? Então a gente vai aprofundar todas essas questões agora, vamos adentrar na cabeça do Haddad. Já deu para ter uma ideia nesse compilado do que a gente pode esperar, dólar se depreciando, inflação, isso nos próximos anos, mas agora eu quero entrar em alguns detalhes. Mas antes, tem um convite para fazer para vocês, que é justamente você conhecer Insider, pessoal. Essas camisetas que eu uso aqui, ó, são da Insider. Altíssima qualidade, elas não amassam, não desbotam, tem controle de temperatura, o que dá um conforto térmico muito bom para você usar ela no seu dia a dia, mesmo com esse calor que tá fazendo aí no Brasilzão, pessoal. E ó, agora o Réveillon tá chegando, você que não gosta da pretinha básica que eu uso aqui no meu dia a dia, você tem outras cores aqui, tá? Pra você pular sua ondinha, ó, tem a branca, tem aqui, ó, ai Gabriel, quero dinheiro em 2023, tem a verde também, tem várias cores aqui
no site, na loja da Insider, tá bom? Conheça aí as Tech T-shirts da Insider, é um tecido de altíssima qualidade, pessoal. Você não viu nada igual, não se compara com esses de algodão aí, não se compara com aqueles tecidos que parecem um plástico, sabe? Não, aqui é outra pegada, uma pegada minimalista, confortável e durável. Isso ajuda então no seu bolso, né? Como é um produto durável, você vai ter muito tempo essa camiseta bonitinha lá no seu guarda-roupa. Então conheça os produtos da Insider que você não vai se arrepender. Só que você não vai usar o cupom Natal10 para ganhar 10% de desconto. Você vai usar o cupom PELISSARO15 para garantir 15% de desconto, beleza? PELISSARO15 é o cupom para você garantir 15% de desconto lá na loja da Insider. É o nosso cupom exclusivo. E aí, para você que quer presentear as pessoas que você ama, tem produtos masculino e feminino, tem muita coisa para você conhecer, tem acessórios, a gente conhece lá a loja da Insider. E aí, para dar de presentão, você pode se presentear, é claro, mas se você quer presentear alguém com esses produtos de altíssima qualidade que você não encontra em qualquer lugar por aí, apenas na loja oficial da Insider, que são produtos tecnológicos, sustentáveis, né, de altíssima qualidade, agora você pode presentear as pessoas que você gosta e ele vai nessa embalagem bonitona. Você pode escolher essa embalagem bonitona aqui, super descolada, para você presentear as pessoas que você ama. Então o Natal tá chegando, já aproveita aí o descontão e cai para dentro. O link tá aqui na descrição para você conhecer os produtos da Insider. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu uso e recomendo. E ó, caso você precise trocar a peça porque não serviu, algo assim, você tem 30 dias para fazer a troca. Então cai para dentro, o link tá aqui na descrição. Já garante a sua Insider e também o presentão aí pro final de ano, pro amigo secreto. Valeu, pessoal. Valeu, Insider. A gente segue agora aqui falando então sobre economia. O Fundo Verde já está dando aí os primeiros sinais de que a coisa não vai ficar muito boa aí, pelo menos no curto prazo para o Brasil, certo? O Fundo Verde ele está reduzindo posições em bolsa e diz que o PT não aprendeu nada com o desastre do governo Dilma. Isso aqui, pessoal, é muito preocupante. O Fundo Verde, o fundo do Stuberg, é um fundo muito respeitado. E eles vão trazer uma ideia do porquê que eles acreditam nisso, né? Então olha só, eles estão falando aqui que a brecha fiscal que pretende ser aberta pelo governo Lula, com a aprovação ali da PEC, né, da proposta de emenda à Constituição da transição, então isso tem sido envolvido, né, em críticas por parte de gestores de fundos. Em carta mensal divulgada na última quinta, dia 8, o Fundo Verde, comandado por Luiz Stuberg, se juntou ao coro do mercado e destacou que as últimas atitudes do PT mostraram que o partido não aprendeu nada com o desastre do governo Dilma, ao defender linhas de pensamento mal vistas pelo mercado em um cenário de juros elevados e diante do histórico inflacionário do país. Por quê? Porque esse governo está defendendo mais gastos estatal, aumento da máquina pública, aumento de impostos e, claro, redução da liberdade para você empreender. Então é tudo, né, o que a gente não precisa. O que gera crescimento da riqueza de um país, pessoal, entendam isso por favor, isso eu aprofundo lá no meu treinamento Clube dos Capitalistas, mas eu vou dar uma resumida para vocês. O que faz um país ser mais rico não é você dar mais crédito ou você imprimir mais dinheiro. Isso só vai gerar inflação se a produtividade não aumenta. Por isso que no início desse vídeo eu falei sobre o PIB potencial. Vejam os vídeos aqui, pessoal, para vocês entenderem sobre o PIB potencial. Maratona os vídeos antigos aqui do canal. Porque a grande jogada é que se você não tem um aumento da produtividade, não adianta você imprimir dinheiro. Se você não tem aumento de comida, por exemplo, sendo produzida, se você imprime mais dinheiro, você só vai ter um aumento do custo dessa comida. O que vai fazer a comida baratear é você produzir mais alimentos, né? E aí, justamente, você vai trabalhar com a questão básica do capitalismo, que é oferta e demanda. É isso. O preço é uma forma de controle, né? É uma ferramenta. Né? Então, isso que os marxistas, que é a ideia justamente que o Haddad tem, eles não entendem, né? Então, o Haddad, o governo PT, é um governo que vai fomentar crédito e etc. Mas isso justamente cria bolhas, porque gera um crescimento artificial que acaba gerando uma bolha, né? Como aconteceu ali em 2015. Então fiquem espertos, pessoal, e entendam das bases econômicas, né? Busquem entender aí das bases econômicas para não entrar em narrativas furadas, tá? Então olha só o que eles estão falando aqui. Na carta, né, lá do Fundo Verde. A marcha da insensatez fiscal segue inabalada em Brasília, afirmou a carta em tom crítico.
Segundo a gestora, o governo eleito aceitou uma redução de 30 bilhões de reais nos gastos fora do teto da PEC da gastança, para, em seguida, ter aprovado no Senado um complemento de 25 bilhões de reais fora do teto, vindo de contas inativas de PIS e PASEP. Não há absolutamente nenhum compromisso com qualquer responsabilidade fiscal, e a leitura do preâmbulo da PEC ainda traz uma pérola, citando a Modern Monetary Theory, né? A teoria monetária moderna, que justamente é o que a gente critica também aqui no canal, e eles falam, né, que essa pérola, né, da teoria monetária moderna eles trazem como justificativa para essa festa. Só que é justamente a MMT que cria os ciclos que geram as bolhas. Então, seus capitalistas, estudem sobre ciclos, porque a gente fala muito sobre eles aqui no canal, porque a gente vai ver de novo um voo de galinha no Brasil. A gente pode ter um crescimento artificial num primeiro momento, mas depois vem a crise. E é aí que mora a oportunidade de você ganhar com o momento de expansão e ganhar com o movimento de contração. Estudem, porque o Brasil vai ter um voo de galinha novamente. Péssimo para a maioria das pessoas, mas ótimo para nós, capitalistas malvadões, que estudamos os ciclos e vamos surfar, claro, esses movimentos, tá bom? Muito bem. Então aqui os caras estão pessimistas aí com a questão do Brasil, estão vendo de novo um voo de galinha, né? Então provavelmente a gente não vai ter aquele crescimento sustentável como a gente gostaria, pessoal. E aí, agora entrando um pouco na cabeça do Haddad, ele defende muito essa questão do socialismo, ele é muito contra essa questão aí do capitalista malvadão, né? Eles falam dessa questão do capitalista malvadão, onde o Estado ele tem que ser o fomentador do crescimento e não o empresário, porque o empresário é ganancioso, é malvado. Então não é aquela coisa, né, pessoal? O socialismo, todo mundo é igual. Só que todo mundo é igual, lascado, ferrado. No capitalismo, temos desigualdade sim, mas o pobre com certeza é muito mais rico do que ele seria lá no socialismo, com todo mundo passando fome, né? Então eles são muito críticos dessa questão ali do capitalista, da acumulação de riqueza e tal. Só que eles não entendem que o ser humano é movido por incentivos. Se você não incentiva uma pessoa a fazer o seu trabalho, ela não vai fazer. E por isso que no socialismo as pessoas são pobres, porque elas não têm incentivo a produzir, a inovar, a melhorar a produtividade, a aumentar a produtividade. Elas têm, inclusive, dificuldades de aumentar a produtividade porque não têm acesso à tecnologia, né? Não se desenvolve tecnologia. Então é isso que a gente tem que observar, pessoal. Cuidado com essas narrativas furadas, porque isso são armadilhas, tá? E a grande jogada, que eu quero que vocês entendam, é que o que faz o Brasil crescer, o que faria o Brasil crescer, é o oposto do que eles vão propor. O crédito, claro, é importante, mas o que faz realmente o Brasil crescer é você tirar o Estado do cangote do empresário para que esse empresário possa produzir, possa prosperar, gerar emprego e produzir mais. O que faz a riqueza de um país acontecer não é você imprimir dinheiro, é você aumentar a produtividade. É você produzir mais comida, é você produzir mais celulares. Então é só você olhar, por exemplo, na década de 90, as pessoas se matavam para ter um telefone celular, para ter um telefone fixo em casa, era caríssimo. O que fez esses telefones ficarem mais baratos? O aumento da produtividade, o aumento da tecnologia. Isso é o capitalista que faz, porque ele busca o incentivo do retorno financeiro para melhorar. Então hoje qualquer Zé Mané tem um celular. Ninguém mais quer um telefone fixo nem de graça. Por quê? Porque com o capitalismo, com o aumento da produtividade, com o aumento da tecnologia do desenvolvimento, você hoje permitiu com que essa tecnologia, que antes era disponível apenas para quem tinha muito dinheiro, hoje qualquer pessoa pode ter uma linha móvel, né? Então, essa que é a grande jogada que eles não entendem, pessoal. O que gera riqueza é o aumento de produtividade. E para você ter aumento de produtividade, você tem que reduzir imposto, você tem que reduzir burocracia, você tem que reduzir o Estado atrapalhando o empresário. Coisa que eles vão revogar muita coisa na questão trabalhista, eles querem taxar grandes fortunas, isso, como a gente já vai ver mais além, acaba afastando justamente quem produz, o empresário. Então, esse que é o problema que a gente vai enfrentar. Nosso PIB potencial deve continuar estagnado, tá bom? Então fiquem espertos. Porque uma bolha, quando ela se cria, parece que ela é muito boa e vai durar para sempre, como a gente viu lá em 2007, 2008 aqui no Brasil. Estourou em 2015, né? Agora, os engenheiros e tudo mais que o Lula colocou na faculdade estão trabalhando na Uber. Por quê? Porque não foi um crescimento sustentável. Não adianta você injetar um monte de crédito, depois você espremer o empresário e ele não conseguir se sustentar. Então é isso que eu quero que vocês entendam, pessoal.
Eu não tô torcendo contra o Brasil. Eu quero que o Brasil prospere, porque eu tenho negócios aqui no Brasil e eu moro aqui no Brasil. Mas eu tenho que ser realista. Bom, então olha aqui a visão do Haddad, né? Em Defesa do Socialismo, é um dos livros que ele escreveu, tá? Tem mais livros como esse, trabalhos, enfim, que ele fez defendendo essas ideias. E esse livro foi em comemoração, né, aos 150 anos lá do Manifesto do Marx, né, pessoal? Então, para vocês terem uma ideia da visão desses caras. Então, é uma visão totalmente anti-mercado, é aquela visão que o Estado tem que ser grande e o capitalista é o malvadão. Sendo que é totalmente o contrário. O capitalista malvadão é o cara que produz, é o cara que faz acontecer, é o cara que paga o imposto para sustentar essas mamatas de políticos, né? Então, bem complicado aí. Bom, com essas ideias, pessoal, a gente pode ver o nosso câmbio se deteriorando nos próximos anos. A gente pode ter um arrefecimento do câmbio? Pode. Com o crescimento artificial, a gente pode ter aquela visão de voo de galinha que eu falei para vocês. E aí é uma oportunidade para você se beneficiar da expansão. Mas quando a contração chegar, provavelmente o nosso câmbio vai se depreciar, porque eles vão imprimir mais dinheiro, né? Vai aumentar o endividamento do Brasil, então fiquem espertos, tá bom? Se for realmente um governo Dilma 2, como parece que vai ser, fiquem espertos. Câmbio, inflação, isso aí pode prejudicar bastante a economia brasileira, tá? A gente vai acompanhando aqui no canal, porque ainda é muito incerto, a gente não sabe bem o que eles propõem, mas se você pegar o plano de governo do Haddad de 2018, por exemplo, você consegue ter uma ideia do que eles querem. Eles querem acabar com as privatizações, eles querem voltar, né, com aqueles impostos sindicais, querem taxar grandes fortunas, né? Eu estava lendo ali o plano de governo do Haddad, ele queria reduzir a taxação de imposto de renda para quem ganha, ele queria zerar para quem ganha até 5 salários mínimos o imposto de renda, isso é maravilhoso. Mas, claro, querem taxar grandes fortunas. E em nenhum lugar do mundo funcionou você taxar grandes fortunas. Afinal, as pessoas saem do país, né? Como a gente vê na Europa aqui, a maioria dos europeus, dos países europeus, né, abandonaram o tributo sobre fortuna. Porque justamente quando você taxa o cara que prosperou, o cara que faz acontecer, você afasta ele do seu país e ele vai para outro país que abraça ele. Então essa que é a grande jogada, né, pessoal? Para você crescer, né, para você acabar com a pobreza, você tem que aumentar a produtividade e não roubar as pessoas, roubar quem produz, roubar quem gera emprego. Porque simplesmente a pessoa fecha as portas, vai para outro país, manda o dinheiro dele para um paraíso fiscal e ele se blindou. E quem paga a conta é o mais pobre, que não vai ter emprego, não vai ter como prosperar, a economia contrai, etc. Né? Então, cuidado com essas narrativas aí. Uma das coisas que eu vi é que eles querem, então, fazer essa taxação de grandes fortunas. Mas é como eu critiquei o governo Bolsonaro. Não adianta você cortar impostos se você não corta gastos. Eu critiquei o governo Bolsonaro e eu ganhei muitos haters com isso. Isso, ó, ninguém fala, né? Quando a gente traz algumas verdades, ó, ninguém fala. Só tacar pedra. O brasileiro é foda. O problema do Brasil é o brasileiro, né? Então, pessoal, quando eu falei lá que o Bolsonaro cortando impostos na gasolina, em produtos, era uma questão populista, a galera não entendia. É que não adianta você cortar impostos se você não corta gastos. E agora, se você corta ali o imposto de renda até 5 salários mínimos, você vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar, né? Então, muito cuidado com essas narrativas aí populistas, tá? Se você quer reduzir impostos, eu sou muito a favor. Só que você tem que reduzir gastos. E não é isso que a gente está vendo que vai acontecer. Então, pessoal, o que eu espero? Para resumir, para o vídeo não ficar muito longo, eu espero uma bolha sendo criada, a gente vai surfar esse movimento de expansão, e depois a bolha estourando, né? Mas a gente tem que olhar a questão macroeconômica, porque é isso que vai afetar aí os seus investimentos no curto prazo, tá? Como a gente vem falando incansáveis meses aqui no canal, observem a macroeconomia porque é dela que vem o problema de curto prazo. E essas consequências das políticas do Haddad e do Lula vão estourar daqui a 4, 5 anos, tá bom? Então, o momento ainda mais delicado no curto prazo é a macroeconomia. Não vejo que seja aqui no Brasil, tá? Então eu recomendo que vocês assistam essa live. As peças estão caindo. É a super live de quarta número 11. O link tá aqui na descrição para você maratonar aí os vídeos. E essa live tá muito bacana para você entender a macro, tá? Maratona os vídeos aí. E aí, pessoal, a gente tem ainda muitos influenciadores cagando pela boca, né? Como esse cara aqui, eu até queria fazer um react do vídeo dele, que ele falou que alugar uma casa é a exploração do trabalhador, né? Olha que absurdo. Ele também falou que o Estado não é financiado por impostos, porque ele defende que como o Estado pode imprimir dinheiro, ele não precisa cobrar impostos.
Ah! E também ele falou que a Coreia do Norte deu certo. Então, o problema, né, pessoal, ainda é a falta de conhecimento das pessoas. Por isso que eu peço que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e que você compartilhe esse vídeo para que as pessoas entendam como a coisa funciona, como a economia funciona, né? Então, para a gente combater essa ignorância do Brasil, a gente precisa levar o conhecimento para mais pessoas. Então, acredito que esse vídeo possa ajudar e a gente melhorar um pouquinho a educação financeira brasileira. E a gente com certeza vai continuar produzindo porque essa é a nossa missão, tá bom? Então deixa seu like aqui embaixo, compartilha pra geral e tem mais links pra você continuar maratonando. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau.